A nossa homenagem de hoje aqui nos Deuses da Bola vai para Vicente Mateus. Até desagrava o torcedor do Corinthians, tão envergonhado dos seus cartolas atuais. Vicente Mateus foi o maior presidente que o Corinthians já teve e um dos maiores presidentes que clubes de futebol do Brasil já tiveram. Ele se impunha, ele colocava dinheiro do bolso para que o Corinthians fosse protagonista e fez contratações espetaculares com o dinheiro dele mesmo, inclusive o Sócrates. Passou a perna no São Paulo, que era o ricão, o bambambam da época, mas ele passou a perna no São Paulo e contratou o Sócrates. São Paulo também queria o Sócrates, mas quem levou vantagem foi o Vicente Mateus com a sua esperteza, com a sua rapidez. Essa é a história de um espanhol. Ele nasceu na Espanha, mas veio muito jovem para o Brasil, família muito pobre, a Espanha em guerra civil. Ele veio para o Brasil e no Brasil o pai dele começou a se achar. Trabalhava com construção, etc. E o filho mais velho, o Vicente, não podia ir para a escola. Ele tinha que ajudar no trabalho. Com isso, ele sempre teve um vocabulário modesto, mas tinha orgulho de que seus irmãos tinham conseguido estudar e que a família nunca passou necessidade. Com o passar do tempo, Vicente Mateus mostrou uma inteligência no empreendedorismo muito grande. Criou uma pedreira potente que ganhava quase todas as concessões da Prefeitura de São Paulo. Uma delas foi a pavimentação da Rua São Jorge. E lá ele conheceu o Corinthians. Ficou apaixonado pelo clube rapidamente e foi chamado pelo então presidente Alfredo Inácio Trindade para fazer parte da sua diretoria. Só que o Mateus gostava de mandar. E o Trindade também. E aí eles brigaram. E em 1959, um concorreu contra o outro à presidência do clube, com vitória de Vicente Mateus. Anos depois, Vadiano também faria a mesma coisa com o Vicente. Brigavam bastante, hora um, hora outro, era o presidente do clube, até que o Vicente acabou ganhando uma autonomia e por 18 anos foi presidente do Corinthians, numa época em que o Corinthians não ganhava muitos títulos, não, mas tinha respeito de todo mundo. Vicente Mateus era austero. Ele não fazia contratos milionários, ele fazia aquilo que o clube podia pagar. E isso também é uma maneira inteligente de dirigir. O Corinthians não devia nada para ninguém, era muito respeitado. Uma vez ele mudou uma final do Campeonato Paulista porque não gostou da maneira como a federação fez. Queria fazer rodada dupla e ele disse, o Corinthians não vai dar dinheiro para ninguém. Mudaram a final de um ano para o outro e o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras do Tele Santana. Ele não era fácil. Onde ele chegava, impunha respeito. Não tinha medo de federação, de confederação, de coisa nenhuma. Só que faltava um título que veio em 77. O Mateus ficou enlouquecido, foi maravilhoso, uma festa tremenda que parou a cidade de São Paulo. Ele ganharia também depois o título de 1990, o primeiro brasileiro do Corinthians, mas aí já era uma fase final do seu período de governança. Inclusive as coisas já estavam mudando, a cabeça das pessoas eram outras, o movimento da democracia corintiana veio muito porque o Mateus era durão lá dentro do Corinthians, com os jogadores e com todo mundo. A verdade é que aos poucos o Mateus foi tendo que deixar o protagonismo, a sua esposa Marlene Mateus ficou no lugar dele, mas apenas com o nome ele é que administrava. Quando tentou fazer esse processo com outras pessoas, acabou não tendo o mesmo respaldo e aos poucos foi se afastando do Corinthians. Isso para ele foi terrível. Ficou doente e no Carnaval de 97 Vicente Mateus morreu. Muitas frases foram marcadas pelo Vicente Mateus. Ele às vezes errava de propósito até para fazer graça. O humorista Ari Toledo adorava criar frase para o Vicente Mateus falar coisas do tipo: agradeço a Antártica por mandar umas braminhas aqui para nós. O Sócrates é inegociável, invendável e imprestável. Depois da tempestade vem a ambulância. Quem sai na chuva é para se queimar. Mateus falava essas coisas, às vezes de propósito. Ele era um personagem interessante, estava toda hora em programa de televisão. A sua esposa, a dona Marlene, era uma dançarina de música espanhola. Enfim, uma figura que faz muita falta. E no momento que o Corinthians é uma vergonha em termos administrativos, não tem como lembrar de Vicente Mateus, que entra facilmente no panteão dos deuses da bola.